Bem-vindos! Hoje falaremos sobre terapia familiar. É uma disciplina importante dentro da formação do psicanalista, porque ela trata de a demanda do casal, como também a demanda familiar. E quando falamos demanda familiar, incluímos os filhos nas diferentes fases do desenvolvimento. E é algo que vai ser comum no seu consultório lidar com conflitos, com dificuldades de adaptação nestas fases de desenvolvimento. Por isso, trazemos um módulo de terapia familiar dentro do curso de psicanálise. Logicamente, aquele que quer se dedicar à área de terapia familiar, ele pode fazer um curso de capacitação dentro desta área. O Setaps tem esse curso, é só você nos contactar e você pode fazer 6 módulos complementares para ter a capacitação específica em terapia familiar. Há algumas ferramentas muito importantes lá, como Genograma, Ecomapa, que vão te ajudar a trabalhar com casais, a trabalhar com a família, os filhos, nas diferentes fases, mas aqui nós traremos um pouco de cada coisa para que você tenha uma visão mais geral da terapia familiar. Então, veremos os conflitos nas diferentes fases da família. Alterações relacionais na família. Quando um casal começa a sua jornada, agora com total independência para tomar decisões, mas também com responsabilidades sobre os ombros, enfrenta uma série de etapas com o tempo que trarão alterações no cotidiano do casal e desafios de adaptação para manter a qualidade no relacionamento. Casal funcional é o casal bem adaptável às diferentes fases, gerando uma família saudável e coesa, unida. O terapeuta deve identificar em que fase está a família. Então, quando recebemos o casal que traz uma demanda, pode ser específica entre os dois ou pode ser relacionada aos filhos. É importante, a primeira coisa, entendermos em que fase esse casal está. É um período pós-matrimônio, assim que houve o matrimônio, os primeiros anos, já é um casal maduro, é um casal ainda em fase de adaptação, é o casal que surgiu agora um terceiro elemento e que muda a dinâmica do casal, é o casal que tem filhos adolescentes, é uma outra demanda. Então, identificarmos em que fase está este casal. Nós precisamos entender e fazer o casal entender que uma família funcional é aquela que vai se adaptar bem nas diferentes fases do desenvolvimento. É como eu já citei aqui, há o momento de só o casal, há o momento em que surge mais um membro, e isso muda a dinâmica do casal, há o momento em que se há mais filhos, aumenta a demanda, ao momento em que eles crescem, vem a demanda do adolescente, a demanda da mocidade. Então, são períodos, são fases de adaptação. O casal funcional é o casal que está conseguindo se adaptar bem a cada uma dessas fases. A primeira fase, o rompimento do cordão umbilical.
A primeira fase a ser enfrentada pelo casal é o rompimento com a família de origem e a adaptação na nova família, aquela família que está sendo constituída agora. Todo o processo cognitivo gerado em ambos é alicerçado nas famílias de origem. Os costumes, gostos, os valores, e dentro de valores falamos de moral, de ética, direitos, respeito, e geralmente são muito diferentes em cada um. É o que nós chamamos cognição. Cada um traz um mapa cognitivo diferente, uma cognição diferente. O período de namoro é insuficiente para se conhecerem. O tempo que passaram juntos é infinitamente menor do que o que passarão após o casamento. Então, a primeira fase é esse rompimento do cordão umbilical. Por quê? Você foi gerado numa família, você tem vínculos com a sua família e, de repente, você vai gerar a sua família, iniciar agora uma outra jornada. Mas esse vínculo com a família de origem, ele é muito forte. E é preciso tomar cuidado com isso, porque agora você está gerando uma nova família. É um desafio que é só seu. E assim como seus pais foram capazes de gerar uma família, educá-la, desenvolvê-la, é o seu desafio agora. Mas é preciso tomar cuidado com interferências externas, porque estas interferências externas caracterizam esse cordão umbilical. O pai não pode estar ali o tempo todo dizendo o que você tem que fazer, como a mãe não pode estar o tempo todo influenciando a dinâmica do casal. Os dois precisam descobrir juntos a melhor forma de construir um lar estável, equilibrado. E quando houver uma necessidade, então, de comum acordo, aí se pede orientação, se busca um conselho. Mas é diferente da interferência que vem de fora. E a questão muito importante aqui que ele destaca: cognições diferentes. É comum, nesta primeira fase, os dois baterem cabeça relativo a gostos, algumas vezes a crenças, a valores, a costumes, porque foram gerados em lares diferentes. Cada um traz um mapa cognitivo diferente. E aquele tempo que foi preparatório para o casamento, namoro, noivado, por mais que ele tenha durado, não deu para conhecer o suficiente, nunca dá. Muitas coisas são reveladas após o casamento. Somente após o casamento você vai ter uma percepção real de quem é o outro. É na convivência entre quatro paredes, é no dia a dia. E aí é comum, nas diferenças cognitivas, surgirem alguns desentendimentos. Faz parte do processo de adaptação. Por isso, os dois precisam resolver. Quando há interferência de qualquer um dos dois lados, a ideia qual é? Se os pais da moça resolverem interferir, a ideia é fortalecer aquilo que eles já geraram nela. Se os pais do rapaz interferirem, a ideia é fortalecer o que já geraram nele, ou seja, ambos fortalecem as diferenças. Fincam, estacam ali e não querem arredar o pé. E o processo de adaptação do casamento, ele vem com um assimilando um pouco do outro,
dia após dia. Não tem como um querer que o outro assimile tudo que ele traz como costume, como gosto. Ambos vão se adaptando dia após dia, para lá na frente estarem os dois mais parecidos um com o outro. Daí a importância de não haver esta interferência externa. No namoro, ainda que discordem em alguns pontos, relevam a posição do outro para não estragarem o encontro. A renúncia de ambos os lados. Quando consolidam o casamento, inconscientemente passam a ter o sentimento de posse do outro. Este é o meu marido, esta é minha mulher. Esses termos, meu, minha, são termos de posse. Da mesma forma, perde-se o cuidado para não entristecer o outro e já não querem renunciar aos pontos de vista. Cada um está muito disposto a brigar pelo ponto de vista. É muito comum a bagagem que trouxeram ser motivo de discordância. O ponto do café pode ser diferente. Um gosta do café forte, o outro do café mais fraco. A questão do açúcar. Comida é um ponto de discordância. Roupa passada, aquela cobrança. Olha, minha mãe me entregava sempre a roupa bem passada. E aí acusa a esposa que talvez não tinha um costume de estar passando tudo, já comprava roupas que não precisava dessa necessidade de passar com regularidade. Ajuda na casa, festividades, uma família mais festiva, a outra não é. Uma moça, talvez acostumada com o pai sempre ajudando a mãe, e aí cobra isso do marido, mas lá na casa dele, onde ele se desenvolveu, o pai não se ocupava de nenhuma atividade na casa, e sim fora, onde era o seu trabalho. Isso faz parte da cognição. Com relação a lazer, uma família que passeava muito, se divertia, viajava, a outra não tinha esse costume. Tudo isso são diferenças cognitivas, porque nós vamos trazer esta bagagem conosco. É impossível não trazer. Nós somos condicionados ao tipo de vida que levamos, às atividades que fazemos, elas nos condicionam. O cérebro gera padrões, te faz sentir falta daquilo que já é um condicionamento. Por isso é impossível que duas pessoas que agora começam a desenvolver uma jornada juntas não sintam essas diferenças, a menos que, coincidentemente, as duas famílias de origem tenham hábitos muito próximos, valores muito próximos, gostos muito próximos, atividades muito próximas. São muitas coincidências, não é mesmo? Por isso, é quase impossível não termos essa dificuldade nos primeiros anos, processo de adaptação. No namoro, nós temos sempre aquele desejo de agradar o outro. Você renuncia, se um dos dois manifesta uma vontade, um gosto, ainda que não seja o gosto do outro, ele abre mão, ele renuncia ao seu próprio gosto. Por quê? O imperativo no namoro é um agradar o outro. Se faz muitas concessões, se tem muitas renúncias, e tudo em prol de agradar o outro. Por isso que o namoro flui, que é uma maravilha. Mas quando temos o casamento, automaticamente as coisas mudam, que é a defesa do ponto de vista.
cada um faz questão de defender o seu ponto de vista, de deixar claro a forma como ele crê, como ele quer que aquela família funcione, e é aí que as contendas começam a aparecer. A terapia. Então, se temos um casal que procura a terapia nesta fase, o que precisamos estar atentos? É importante o terapeuta dar entendimento acerca do processo de adaptação inicial do casamento, que as cognições de ambos são fruto do meio em que se desenvolveram. Não existe o certo e o errado na maioria das divergências, mas pontos de vista diferentes, resultantes das influências familiares. No fundo, ambos defendem algo que sequer lhes é natural. Apenas receberam de outros e aceitaram como verdade. Então, meu papel como terapeuta com este casal, nesta fase da quebra do cordão umbilical, ou seja, um matrimônio recente, em que se está enfrentando dificuldades de relacionamento, de adaptação. Eu preciso dar ciência a eles, que esta é uma fase natural, em que ambos batem cabeça, ambos descobrem pontos de vistas conflitantes, divergentes. E é comum cada qual defender o seu. Por quê? Agimos inconscientemente. Aquilo que está dentro de você, como suas verdades, suas crenças, seus hábitos, seus costumes, fazem parte de você. E quando você vê algo diferente disso, é comum você querer marcar posição. Eu penso assim, eu gosto assim, eu quero assim. Mas aí cabe ao terapeuta explicar o porquê das diferenças. Como já ensinamos aqui, processo de desenvolvimento cognitivo totalmente diferente de ambos. Famílias diferentes, com hábitos, costumes, crenças, valores diferentes, que geraram em seus membros cognições diferentes. E eles agora estão convivendo juntos. O que os uniu? O amor. O sentimento mútuo. Porém, este é o elo de ligação. Quando olhamos tudo em volta, contribui para o contrário. São as divergências, as diferenças que estão agindo contra esse vínculo, esse elo de ligação. E vão enfraquecendo o sentimento que os uniu. Quando nós entendemos que aquilo que defendemos, brigamos, estamos dispostos a travar uma batalha por isso, na realidade, não nos pertence. Nossa família, a creche, a escola, professores, amigos, foram gerando a nossa cognição. Em suma, tudo que temos de informações e que estamos dispostos a brigar, recebemos de outros. Não nascemos com nada disso. Todo o córtex cerebral nasceu vazio, sem informação nenhuma. As que você tem, que te dão a percepção de quem você é, de como você pensa e do que você gosta, você recebeu de outros. Não são informações naturais.
ou seja, não nasceram com você. Mas parecem que sim, porque ao pensarmos, ao avaliarmos uma situação, é o que encontramos como resposta. E por isso reagimos assim, para defender aquele ponto de vista. Então é importante o terapeuta dar esse entendimento ao casal. Ambos estão brigando por coisas que não lhes é natural. Eles não nasceram com esses pontos de vista, que agora estão dispostos a brigar para defender. E que o processo natural de adaptação cognitiva, porque ambos viveram experiências individualmente, que gerou em cada um a sua cognição, seu mapa mental, sua maneira de pensar e de reagir. Mas agora terão anos pela frente vivendo juntos as mesmas experiências. Então, o que eles têm pela frente é maior do que o que já viveram. E esse processo de convívio mútuo, enfrentando as experiências do casal daqui para frente, vai gerar no casal um mesmo tipo de cognição, ou seja, vai aproximá-los, porque agora ambos vivenciam as mesmas experiências. Vão tirar suas conclusões. E aí vão, pouco a pouco, moldando-se um ao outro, se adaptando. É uma questão de ensiná-los a saber conviver durante esse período difícil, e o período mais difícil é este. Há uma grande diferença entre os dois. E ensiná-los a renunciar, a esperar, a ter paciência, a abrir mão de vez em quando, esperando o processo de adaptação, que leva alguns anos. Como eles chegaram até essa fase, foi necessário alguns anos para que tivessem essa cognição. Alguns anos à frente, e ambos estarão muito parecidos. Este é o processo.